Falar ni Eduardo Costa. Como é que essa história? Você tem uma história com o Eduardo Costa? Como é que é? O Eduardo Costa tem várias histórias. Mas eu quero pode contar três, tá bom. O Eduardo Costa é uma pessoa normal, né? Igual todos nós somos, e que começou, como começa todos os artistas sertanejos, a maioria, né? São poucos os que já começam lá em cima. O Eduardo Costa começou por baixo, como a maioria começa. Uns é plantador de tomate, outros plantam melancia, outros fazem sapato, e como Rio Negro Solimões, igual eu falei, plantador de tomate como Leandro Leonardo, enfim. Eduardo Costa, eu morava em Belo Horizonte, o Eduardo morava em Belo Horizonte, a gente chama o Eduardo lá nas nossas rodas lá de Edinho, isso há 15 anos atrás. E nessa época, quando Eduardo Costa começava a despontar no cenário musical, não nacional, mas no cenário musical regional ou municipal, que seria dentro de Belo Horizonte, a gente tinha uma casa noturna, que o meu irmão Mauro, né, era o gerente da casa, e eu trabalhava para o Mauro. E o Eduardo Costa, ele... Chegou! Ele sempre estava lá pedindo para fazer as aberturas dos shows, pedindo para dar a canjas nos shows, né? Ele fazia sempre esse movimento estava lá. Porque na época os artistas eram estourados, era Banda Mel. Belo Horizonte, Alain Alex. Não, nessa época não. Nessa época estourada era Banda Mel, era Olodum, era Araqueto, era Timbalada. Esses eram os artistas nessa época. Foi quando o Eduardo Costa começou a querer cantar, e ele vivia no quiosque Deck pedindo lá, chegava com a violinha nas costas lá, pedindo para poder fazer as aberturas. Mas igual Eduardo Costa, o Skank foi assim, você tá entendendo? O Jota Quest foi assim. Eles começaram assim, pedindo os grandes shows do momento para chegar e fazer abertura, fazer canja, dar canja, como acontece aqui com os artistas da nossa região. Quando vem um artista aqui no âmbito nacional, as pessoas pedem, isso é normal. E o Eduardo Costa vivia. E dali a gente começou uma amizade. E ele sempre aparecia. A gente tinha lá no quiosque dele que chamava Domingão do Requebra. Era sempre no domingo, neguinho tinha uma banda que tocava lá, no Domingão do Requebra. Na verdade, esse Domingão do Requebra, eu sou o repercussor desse Domingão do Requebra e sou, como é que fala? Pioneiro, né, neguinho? Pioneiro do axé em Belo Horizonte. Neguinho veio da Bahia e trouxe essa banda. Isso. Na época só tinha uma banda em Belo Horizonte, chamava Suor e Ritmo, e depois eu cheguei com 15 homens, todo mundo da Bahia. E essa história do Quiosque Deck foi engraçado, Álvaro, que você lembrou aqui, que o Quiosque Deck funcionava a sexta e o sábado. Era com Ziza e banda tocando salsa. O Ziza é um cara que tocava salsa. Tocava salsa. Salsa e merengue. E quando nós chegamos com esse projeto para fazer o Domingão, aí porque nós escolhemos o nome Domingão do Requebra, na época tinha Rádio Extra. Rádio Extra era a rádio que tocava axé em Belo Horizonte. Tinha Rádio Extra. E nós chegamos nesse Quiosque Deck que domingo era fechado. Então nós foi com esse projeto pro domingo. E por que nós colocamos o nome Domingão do Requebra? É porque justamente por causa da música Bolodum, Requebra. Entendeu? E isso. Engraçado que nós tocamos a primeira vez lá para conta de mentiroso, 7 pessoas, acredita? Acredito. A primeira vez. Aí o cara falou assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos pro sábado, que o sábado é lotado, que era com Ziza, que realmente era bombado, entendeu? E vocês vão dar uma canja e vão anunciar que vocês vão estar no domingo. E nós fizemos isso. E quando nós fizemos isso, aí no domingo já foi 100, 200, 300, 400, 500, 1000. Aí em cima não cabia mais. Eles tocavam no palquinho menor. Com essa quantidade de público, já passou para um palco maior. Na pista de kart. Aí já colocava 3.000 pessoas. Aí o que eu e Mauro, a gente começou a fazer? Colocava a banda do Neguinho, que era a banda Swing da Bahia, e trazia uma banda de nível nacional, Araqueto, junto com o Swing da Bahia. Justamente. Aí, mais 15 dias, a banda do Neguinho, Banda Mel. A banda do Neguinho, Olodum. Entendeu? E o Eduardo Costa sempre lá, que ele era muito agitadinho, como é que todo mundo vê, deixa eu fazer abertura. Pedindo oportunidade e tal. Ô moço, me dá uma oportunidade. E hoje se tornou nesse fenômeno, né, que é o Eduardo Costa hoje, do sertanejo nacional. Então assim, a gente criou uma história grande, uma história bonita hoje. Mas a maioria dessas cidades aqui da região, eu trouxe o Eduardo Costa, pela proximidade, pela amizade que eu tenho muito com hoje a Luciana, que é a empresária dele. Então, enfim, a gente tem uma história de vida, uma história que foi crescendo junto, né? E hoje ele se tornou nessa potência. É uma história até bacana, entendeu, Hélio?
Você vê, ó, a gente ensaiava no mesmo estúdio do Teles. A gente tinha um período, quando não era depois do Eduardo, era antes. Quando eles chegavam, a gente encontrava ele e vice-versa, né, Raul? Era.